Oi, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez à minha casa. Eu tô muito feliz porque você tá aqui. Eu tô muito feliz porque a gente acabou de terminar uma série de testemunhos. Foram alguns vídeos e eu não sei você, mas eu fui muito edificada, fui muito abençoada. Acabou assim que na minha vida mesmo eu fui impactada, não só compartilhando e ouvindo alguns testemunhos, mas gerando algumas reflexões, alguns pensamentos sobre esse assunto. E Deus é maravilhoso, realmente. Eu quero te agradecer por ter participado disso comigo. Caso você não tenha assistido ou ouvido, volta lá uns videozinhos e assiste também, que eu acho que vale a pena. E estamos aqui novamente. Agora a gente começa uma nova série. Eu queria compartilhar uma coisa que justamente surgiu ali da nossa última conversa. A última conversa que a gente fez foi um encerramento falando sobre... nós falamos sobre quem nós amamos, né? E é basicamente isso, mas a gente costuma realmente compartilhar e... É tipo uma pessoa apaixonada, né? Quando você vê uma pessoa apaixonada, ela fala muito... muito daquilo, ela fala muito da pessoa de quem ela ama, de quem ela está apaixonada. E isso me fez refletir sobre algumas coisas e eu queria compartilhar com você essa nova série. Eu vou dar um nome para ela. O nome da série é Você é o que você ama, mas a gente vai separar isso em algumas conversas bem curtinhas. E eu acho que a ideia desse espaço que a gente está criando aqui é justamente para a gente criar algumas reflexões, alguns pensamentos e orar um pouquinho também sobre essa questão estarmos abertos para o processo de santificação. Eu acredito que o nosso processo de santificação ele é contínuo e a gente vai passar por ele até o final da nossa vida. Até chegar lá na eternidade com Cristo glorificado, a gente vai ser transformado. E depende de nós estarmos dispostos, estarmos abertos, assim como está escrito lá em Jeremias, sermos vasos de barro na mão do oleiro, dispostos e abertos para a transformação. Eu acredito que Deus está sempre querendo fazer algo em nós. A partir do momento que a gente se abre para esse processo, Deus vai mudando coisinhas no nosso coração, vai transformando a gente de pouquinho em pouquinho. Às vezes a gente não dá muito espaço e aí fica um pouquinho mais de tempo no processo, mas no geral a gente está sempre no processo de transformação, de santificação. E a ideia desse nosso espaço, dessas nossas séries de conversas são justamente para isso. E às vezes algumas conversas elas não vão ser tão fáceis, né? Algumas conversas talvez sejam um pouco difíceis porque elas confrontam a gente. Mas o processo de santificação é justamente isso, é confrontar e transformar o que precisa ser mudado. E quando a gente começou a falar de testemunhos, eu me lembrei e por isso veio a ideia dessa nova série, Você é o que você ama, porque eu me lembrei de uma leitura que eu fiz, foi a primeira leitura do ano passado, do ano de 2024, desse livro. Eu trouxe ele aqui, eu não sei se vai dar para enxergar. Eu tô com o Mendes aqui, o Mendes vai me avisando se tá pertinho, se tá longe, se tá dando para enxergar, se não dá, tá bom, Mendes? Boa. Esse livro ele se chama Você é o que você ama, ele tá na versão em inglês e tá no Kindle, porque eu sou meio Kindle, meio livro físico. Eu amo papel, aí vou fazer um parênteses, tá, gente? Eu amo papel, dá para perceber aqui atrás, mas meu marido me abençoou com isso há alguns anos e foi maravilhoso porque eu viajo bastante, tô sempre fora de casa, e aí para ficar carregando o livro, botando coisa na mala pesada, e para dormir, na hora de dormir, ficar com o livro pesado, acender luz, lâmpada, essas coisas não dava muito certo e tem sido maravilhoso. Então, se você quiser enxergar, eu vou deixar o título e o nome do autor na descrição, porque é uma dica bem legal. E essa foi minha primeira leitura de 2024 e foi um livro que me impactou muito. E eu lembrei nessas últimas conversas sobre ele, porque ele fala justamente o objetivo ali do livro, né? O autor, o James Smith, ele é um filósofo e teólogo cristão. E a ideia central do livro, que o autor aborda bastante, é justamente que a gente deseja antes mesmo de pensar. Não é à toa que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o nosso coração, sobre o que vem antes dos nossos pensamentos. Eu quero até ler esses versículos com você, porque eles são realmente bem importantes. A gente ouve bastante, você deve se lembrar deles, mas eu quero reforçar que é justamente a base para esse livro. Primeiro, em Provérbios
4:23. Está escrito exatamente assim, na versão NVI. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é a versão NVI, tem outras versões que falam, porque dele procedem as fontes da vida. Então, existe uma grande importância no nosso coração, né? Se procede toda a vida do nosso coração, Deus já sabia que antes mesmo do que nós pensamos, antes mesmo do que é racional para nós, é mais importante aquilo que está no nosso coração. Jesus ainda fala lá, e aí eu vou ler outro versículo com você, em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, pensa na importância do nosso coração. Às vezes a gente acha que saber a verdade, conhecer a palavra, ter os pensamentos, a nossa racionalidade, já basta. Mas, na verdade, não é bem assim. Na verdade, talvez a gente não perceba, a gente acha que ama alguma coisa, a gente acha que ama Deus de todo o nosso coração, e a Bíblia fala sobre isso também. A gente acha que ama o que a gente pensa. E aí, realmente, essa leitura foi muito forte, impactante para mim, por isso que eu lembrei dela, porque até a frase mais importante, que é uma das frases que baseia esse livro, Smith fala exatamente assim, ó: você é o que você ama, mas você pode não amar o que você pensa. Quer dizer que às vezes a gente se engana com os nossos pensamentos. E o subtítulo desse livro é O Poder Espiritual dos Hábitos. E aí a gente vai falar nos próximos episódios justamente sobre isso. Mas aqui eu queria começar a fazer uma introdução com você para a gente refletir sobre isso. Será que a gente realmente ama aquilo que a gente acha que a gente ama? Será que quando a gente fala que ama o Senhor de todo o nosso coração, os nossos hábitos e as nossas atitudes realmente refletem isso? E a gente vai entrar um pouquinho mais profundo, mas eu queria já começar a te convidar a gente fazer uma reflexão, e eu me incluo nessa, eu quero fazer isso também, eu já tenho refletido um pouquinho mais sobre isso, mas justamente entender e pedir para o Senhor, som no meu coração, durante todo esse processo, durante todos esses momentos que a gente vai se encontrar e conversar sobre realmente o que nós amamos. Senhor, som no meu coração, para eu entender se de alguma forma existe um desencontro dos meus pensamentos com o que eu realmente amo. A gente falou ali que na nossa última conversa sobre a gente fala sobre quem a gente ama, mas então quando a gente senta numa conversa, a nossa conversa ela deveria refletir exatamente isso. Quando a gente toma alguma atitude ou toma alguma decisão, é nessa atitude, é nessa decisão que a gente vai refletir exatamente o que está dentro do nosso coração. Então eu queria te convidar para você entrar nessa conversa comigo, pedir para que o Espírito Santo sonde realmente nosso coração e comece a revelar para a gente. Senhor, será que eu estou te amando de todo o meu coração, não somente de todo o meu entendimento? Por enquanto é isso. Esse é o nosso primeiro encontro para falar a respeito desse livro. E eu quero te convidar para estar na próxima vez, nosso próximo encontro sobre essa série Você é o que você ama. Que Deus te abençoe e até a próxima.